Bom, a gente no IGTI ficou pensando o porquê da transformação digital na educação. E aí a gente viu que a educação tem que dar uma resposta para esse movimento da transformação digital que já ocorre em todo lugar. Então, como reflexo da indústria 4.0, ou da Revolução Industrial 4.0, o que a gente pensou? A educação tem que ter uma forma de acompanhar toda essa evolução que essas indústrias estão tendo e realmente experimentando. Então, a transformação na educação, a gente pensou em colocar coisas do tipo como melhorar a aprendizagem do aluno, como então trazer para dentro das organizações uma organização que consegue reter mais talentos, consegue aprender, consegue resolver problemas de forma mais rápida. Então, como que as instituições de ensino também elas têm que se portar nesse ambiente, Então, indo ao encontro da sociedade, do compartilhamento, Tem até uma frase muito legal que fala: o que é nosso, não é mais nosso, ele deve ser compartilhado realmente. Indo para a educação, se a gente pensa na sociedade do compartilhamento para a transformação digital, aí tendo como exemplo Uber, Airbnb, essas empresas, Se a gente trouxer isso para a educação, tem tudo a ver. Que é o quê? Vamos compartilhar conhecimento, vamos fazer todo mundo conversar com todo mundo. E aí, quando a gente compartilha, a gente cria novos conhecimentos. São vários agentes, Porque quando a gente pensa em transformação digital, e nos pilares da transformação digital, o que a gente tem muito no foco é o potencial das pessoas. Então, se a gente pensa muito além de tecnologia, muita gente às vezes fala assim, a transformação digital tem muito a ver com tecnologia. Tem muito a ver com tecnologia, mas também tem a ver com cultura, que tem tudo a ver com essa pergunta dos agentes, e também o potencial das pessoas. Então, quando a gente fala de potenciais agentes para essa transformação, a gente pensa nos alunos, primeiramente, Então, assim, numa educação bem centrada no aluno. A gente pensa nos educadores, sejam eles de educação básica, de ensino superior ou até dentro das organizações, porque a gente está aprendendo quando a gente está dentro das organizações, devia fazer parte do nosso cotidiano. A gente pensa também nos gestores de educação e, por último, a gente pensa nas organizações mesmo, que elas também têm que ter essa cultura de aprendizado muito forte. Então, a gente tem que pensar nesses agentes aí, como que cada um pode, então, entrar dentro dessa transformação? O aluno, como que eu me torno realmente protagonista do meu aprendizado? Como que eu faço a diferença e discuto ali a minha carreira comigo mesmo? Quais os caminhos que eu tenho que trilhar? Em relação aos educadores, por exemplo, como que é o meu papel agora como educador? Eu tenho que ser um professor ali que sei de tudo e que estou ali dando monólogos, ou realmente eu tenho que ser um facilitador para poder fazer emergir o conhecimento? O gestor de educação, que tipo de metodologias, que forma eu vou então estimular o engajamento, a motivação dos alunos? E por último, as empresas. Nesse mundo aí onde a gente tem muito turnover, as pessoas realmente pulando de um lado para o outro, buscando novas oportunidades, como é que as empresas, então, conseguem reter o conhecimento dentro delas? Como que elas aprendem mais rápido diante das dificuldades? Então, acho que são esses 4 aí principais agentes nessa transformação digital na educação. Essa mudança com a transformação digital para a educação, a gente pensa que ela tem que passar por todos esses métodos e ferramentas que já existem hoje, mas que são pouco utilizados. Então, por exemplo, a gente fala muito de metodologia ativa, mas eu acho que a gente usa bem pouco hoje em dia, Então, assim, como que a gente pode explorar mais essa questão da aprendizagem centrada no aluno verdadeiramente? Como que a gente pode colocar tecnologias que vão ajudar de verdade no aprendizado do aluno? Tecnologias, por exemplo, como inteligência artificial, para criar trilhas de aprendizado mais personalizadas, Tem gente que aprende de formas diferentes, Tem a sinestésica, a auditiva, a visual, tem gente que tem ritmos diferentes, Então, a gente conhecer isso do próprio aluno é muito importante para a gente tentar um aprendizado mais individualizado, mais personalizado. A gente tem a questão de sala de aula invertida,
onde a gente tem conteúdos para homogeneizar o conhecimento antes e depois conteúdos mais interativos, onde você vai para a sala de aula para poder discutir e não para poder aprender conteúdos homogêneos. Você vai então para trocar conhecimento, você vai trazer experiência, vai compartilhar e vai criar conhecimento, né? Você vai ter então desafios e com isso você consegue aproximar do mundo corporativo, porque aí você vai estar trazendo o que a gente chama de aprendizagem baseada em problemas, que é o quê? A gente centra a aprendizagem no problema e aí ama o problema, você tem que amar o problema, porque aí você faz todo mundo se engajar e encontrar soluções juntos. E aí você traz então uma colaboração e um engajamento muito melhor e uma aproximação em relação ao mundo real. A gente tem técnicas como gamificação, né, para poder trazer então maior foco, maior produtividade, maior engajamento. A gente tem técnicas de storytelling, então para aproximar a contação de histórias, né, trazer cenas de cotidiano. A gente precisa de fazer o quê, gente? Significar o conhecimento para as pessoas. Enquanto você não significa, não pode ser simplesmente retenção do saber, não pode ser simplesmente replicação de conteúdo. A escola não pode ser só isso. A escola ela tem que trazer o conhecimento e ressignificar aquilo para aquela pessoa, para que realmente ela consiga aplicar ao mundo real. Nessa transformação digital, realmente a gente pede que os alunos e educadores eles tenham uma nova forma de atuação. O aluno realmente ele tem que se comprometer com aquele conhecimento dele, né? Ele não pode simplesmente esperar aquele professor que vai dar uma aula e ele não vai ter participação ativa, ele não vai ter uma aprendizagem ativa. Fazer perguntas faz toda a diferença no aprendizado dele. Além disso, ele compartilhar também faz toda a diferença no aprendizado dele. Então, realmente, ele tem que ser protagonista, como a gente já falou anteriormente, dessa carreira, desse conhecimento dele. Ele tem que se portar como protagonista. Ele tem que saber procurar opções e ter autonomia de procurar sem, às vezes, o professor pedir. Ele tem que saber pesquisar, ele tem que saber realmente buscar caminhos ali para ele poder ampliar, se ele achar necessário, o conhecimento frente àquilo. Ele tem que aprender fazendo. O que é isso? É realmente experimentar. Não ter medo de ter erro honesto, a gente chama, que é o quê? Eu vou lá, faço, experimento e vejo se deu certo, se não deu certo, eu me adequo. Mas é assim que a gente aprende realmente fazendo, né? Além disso, ele tem que procurar ter multidisciplinaridade. O que quer dizer isso? Você tem que ser especialista em algumas coisas que você é bom, mas ao mesmo tempo também ser generalista em outras tão importantes que vão te ajudar a dar mais entendimento holístico em relação às coisas. Então essa multidisciplinaridade também é muito importante, porque senão você só fica fazendo uma coisa e não consegue colaborar, não consegue compartilhar com outras pessoas. E em relação ao educador, ele vai continuar tendo um papel muito importante, né? Mas ele tem que se lembrar que hoje a informação está em todo lugar. Então, se ela está em todo lugar, ele tem que se portar como facilitador, tá? A gente tem alguns papéis, por exemplo, como tutor, formador, né? E o próprio cara que é o autor, mas mais facilitador do conhecimento. Ele vai chegar ali e vai falar assim: como que eu posso, então, extrair o melhor dos meus alunos? Eu vou ali trazer uma pergunta que vai estimular uma discussão que, no final das contas, você nem sabe de quem que é aquela ideia. De tanto que eles discutiram e o conhecimento emergiu de todos. Então, o professor ele se torna realmente um grande facilitador. Ele vai continuar tendo conhecimento, é claro, vai atuar nos pontos que ele achar necessário, mas o principal é fazer as pessoas realmente se levantarem e serem protagonistas, ou seja, realmente se exporem e criarem conhecimentos juntos.